talvez, e temos nesse talvez a certeza de que nunca ouvimos, por todos os meios disponíveis para nós nos últimos tempos, uma palavra que não é tão falada, mas que é basicamente sentida. Quantos escândalos acontecem na nossa pátria? Quantos escândalos acontecem no mundo? E chocam-nos esses escândalos porque ferem a nossa sensibilidade. Concordam? E essa sensibilidade fica assim, dolorida mesmo. Porque afinal de contas a gente se pergunta, mas por que usar a força, o poder, a prepotência, o mando para provocar? Mas acontece que os escândalos não vêm somente dos governantes. Eles são provocados a toda hora, com qualquer um de nós, quando inadvertidamente não vigiamos os nossos pensamentos e tampouco as nossas palavras. Redundam que nossos atos, as nossas ações, levam-nos a tomar atitudes que não são condizentes com as leis naturais. Falamos de leis naturais que estão esculpidas pela bondade e pelo amor de Deus e contido tudo aquilo que é de Deus. Quando cumprimos essas leis naturais do respeito, da compreensão, estamos cumprindo exatamente as leis naturais, que nada mais é do que a nossa obrigação. Concordam? O respeito para com os outros, a aceitação do outro, aceitar o outro como é, e tampouco não provocar o outro. Isso é grandiosidade da alma, de quem já trabalha com essa semeadura no coração, para cada vez mais adentrar no campo da benemerência, ou seja, no campo do bem, deixando o mal para trás. Já percebemos que caminhamos muito. Muitos já nos dizem, nossa, já não pratico mais tanto mal, nem sequer penso mais o mal. Mas isso é maravilhoso. É um sinal tácito de que o bem já começa a aparecer grandiosamente dentro de você. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, sempre nos dizia e diz-nos em seus livros que quando o bem dorme, o mal aparece. E esse mal é provocado exatamente pelos escândalos. Vamos voltar a pouquinho mais de 2000 anos e vamos olhar Jesus. Naquele olhar entristecido, quando disse um dia, ai daqueles por quem vem o escândalo. Aquela palavra chocou o mundo e choca até hoje. E é sobre isso que nós vamos abordar algumas coisas. Mas, voltando ao Evangelho de Mateus, para começar essa palestra dessa noite, com o tema escândalos. E alguns até lembram quando eram pequenos, ai de você. Aquele ai de você nos apavorava, não é verdade? Era uma ameaça, era uma advertência, ai de você, eu nem completo o resto. Ai de você se, e continuava. E hoje o mestre nos traz aqueles ais, aliás eu vi um dia que são 7, 8 ais, aquele ai que é lamuriento, não, que é um ai dolorido, de um mestre que era bondade, amor, compaixão, diante daquilo que ele via na humanidade da época e aquilo que antevia, que iria acontecer séculos após séculos, 20 séculos depois, chegar ao 3º milênio e continuarmos da mesma coisa. Então Mateus, no capítulo 5, versículos 29 e 30, reproduz uma passagem que talvez muitos de vocês, como eu também, tantas vezes quando adolescente me perguntavam, mas será que Jesus, tão amoroso, tão terno, teria essa coragem de dizer assim, se vossa mão, o vosso pé
é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, a vida futura, a vida eterna, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, repete, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Inferno aqui, como todos nós entendemos, que é a nossa construção mental pela nossa vida. Concorda? Todos os que estão aqui já acreditam que o inferno não é lugar lá embaixo e que o céu não é lugar lá em cima, mas que está dentro de nós a construção dessas duas possibilidades. Tem jovens aqui, isso é muito maravilhoso dizer aos jovens, né, que descreem tantas vezes, vamos acreditar que eu construo o meu céu, eu construo o meu, entre aspas, inferno. E esse inferno de que sereis lançados, diz o mestre, é decorrente das nossas atitudes. Muitas reflexões são ditas a respeito desse arrancai o olho, cortai o braço, cortai a mão, cortai o pé. E acontece que na Idade Média, os místicos, muitos místicos, que se isolavam nas grutas e que queriam se purificar, e porque o olho era motivo de inveja, de escândalo, arrancavam mesmo, literalmente. E essa mutilação, meu pai, é falta de quê? Senão de conhecimento. Não nos compete julgarmos e condenarmos. Era uma época que a pessoa achava, se eu cortar a mão, uma das mãos, porque esta mão eu bati, eu feri, provoquei escândalo, então é melhor que eu corte minha mão. Mas você será, dessa forma, um mutilado, um automutilado, que vai precisar também da comiseração e da ajuda do outro. Como cortar o pé, porque é escândalo. Mas hoje, já que evoluímos muito, não é verdade? Já sabemos que não é a letra morta, como diz Jesus, é na letra morta fazer sair o espírito que vivifica, para nós entendermos que esse olho, que essa mão, que esse braço, que esse pé, que é motivo de escândalo, é o sentido moral, é o sentido daquilo que nós devemos extirpar em nós, tudo aquilo que escandaliza, tudo aquilo que provoca motivo do outro dizer, meu pai, esta pessoa ainda faz isso? Dentro da doutrina, há uma palavra que muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido uma explanação, também aprendi, repasso, essa autoridade moral. Um exemplo muito clássico é daquela pessoa que você vê, é sempre a mesma. Pode encontrá-la na igreja, no centro espírita, como encontrá-la no mercado, na rua, onde você a encontrar, é sempre a mesma. Isso significa o quê? Que moralmente aquela pessoa já é elevada. Eu vou me colocar como exemplo. Aí você começa a me admirar. Oh, professor Silvinho, fala coisas de vez em quando bonitas, interessantes. E você começa a admirar. E um dia você está no mercado. E você ouve aquele zum zum. E você fica curioso. Nossa. De repente você aguça o ouvido e você... Nossa, parece a voz do Silvino mesmo. E você começa a se aproximar e você me vê raivoso, discutindo, brigando. Você, não, eu não acredito. É aquele que fala bonito de vez em quando lá, que diz coisas bonitas e agora está fazendo isso. O que eu provoquei? Um verdadeiro escândalo. Você fica quieto, não diz nada, vai para casa, mas aquilo incute dentro de você de tal forma, eu não acredito, então agora no mundo não tem mais salvação. Era o último a quem ainda eu depositava uma nesga de esperança, porque afinal de contas, quando ele vem cheio de amor, de bondade, fala com o coração, porque ele se prepara, porque estuda, fala mais ou menos bem, mais ou menos correto, e agora ele provocou este escândalo no mercado.
E o pior, você diz, ele não tinha nada de razão. E aí você desmorona. E é exatamente o que acontece no mundo corporativo, mundo do trabalho, como acontece na sociedade, como acontece dentro do nosso lar. Por quê? Porque essa reforma íntima de trabalharmos, de sermos o mais possível sempre corretos, em todo lugar, que a nossa maneira de pensar, eu sempre começo pelo pensar, porque a nossa palavra é sempre decorrente do pensamento. E o falar, ele exatamente traduz aquilo que eu penso, aquilo que eu sou. E o agir são as minhas obras. Pior ainda, quando minhas palavras são carregadas de gestos, de atitudes. Então você observa que este escândalo tem uma conotação muito abrangente, mas ela se aproxima. Vamos olhar no dicionário o que significa escândalo. Então eu encontrei aqui num texto de um palestrante que escreve muito na internet, Sérgio Biagio Gregório, é interessante. Ele fala que escandalizar é dar com o próprio exemplo, ensejo, oportunidade, que outro caia no erro ou caia no pecado. Ou seja, eu dou oportunidade para que o outro caia no erro. Puxa, isso é muito sério. Se eu criei uma oportunidade para o outro errar, observe a minha culpa. Volto a repetir o que nós vamos dizer adiante. Ai daqueles por quem vem o escândalo. Então a comparação é usar as palavras do Cristo. É um cego guiando outro cego. Ambos cairão no precipício. Então, observe, é um cego moralmente querendo conduzir outro cego que moralmente também está decaído. Ambos vão cair. Então é preciso ter essa consciência para não provocar motivo. Ele continua. Do grego escândalo, do latim escândalo, muito próximo, é a armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. Uma armadilha. Ou seja, é um jogo de palavras, é um jogo de enredilhar o outro para que ele erre. Meu pai, muito sério. Eu criar oportunidades para outro errar. Vamos considerar, pela consciência, pelo esse despertamento moral que nós já estamos crescendo, quando eu provoco alguma coisa de ruim, é para mim mesmo. Aquela comparação e aquela frase que atribuem a Shakespeare, eu ainda não fui atrás, diz assim, é como tomar o veneno e esperar que o outro morra. Este é o escândalo que eu provoco. Eu tomo o veneno e quero que o outro caia no erro, nessa armadilha. O que acontece? Tudo isso fica gravado na minha consciência. Este é o meu erro maior. E Jesus advertiu, ai daquele. Se eu tomo da capacidade, por exemplo, tomar no sentido literal, eu tenho um pouquinho de habilidade para falar, para motivar as pessoas, para convencer as pessoas. E eu utilizo dessa habilidade para conduzir as pessoas por um caminho errado. Então eu sempre tenho essa consciência. Ai de mim, palestrante. Ai de mim, trabalhador de uma casa espírita, se eu for motivo de escândalo. Porque eu levo também pessoas que foram vítimas dos meus erros, da minha falta de vigilância. E isso eu vou pagar. E é tão severo que logo adiante diz assim, que o escândalo exige reparação. O que você fez de errado, você vai pagar, expiar. É a lei da causa e a lei do efeito. É a lei da ação e a lei da reação. Fácil de entender até aqui? Diz mais. É a lei
que deve ser justamente reparado. Eu grifei aqui. A escolha sempre é nossa, uma vez que nós lançamos e no nosso curso, o nosso percurso, na nossa caminhada, nós vamos semeando coisas erradas. E quem nos seguir é porque também foi incauto, ou seja, não foi vigilante. Mas, volto a dizer aquilo que eu estava dizendo. Eu entro, por exemplo, numa igreja, ou crio uma igreja, fundo uma igreja, uma seita, uma sociedade, qualquer coisa, e começo a pregar, e levo as pessoas para um caminho que não é o caminho do amor, que é o caminho da luz, que não é o caminho do amor, do perdão. O que eu fiz? Levei todo um rebanho, como aquela ovelhinha que vai na frente com o badalo, aquele sininho, e atrás dela vão todas as outras. Mas elas foram atrás dela por quê? Porque não tinham consciência, foram por um instinto, foram sem raciocínio. Então quem provoca o escândalo, fatalmente deve ter a justa reparação. E é sempre proporcional ao mal que causou. Não é de parar. Não é de começar a refletir. Puxa, mas isso então é sério. E como é sério? Vamos um pouquinho mais. Vamos caminhar. É a armadilha que põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. É aquilo que dá o que falar. Isso é um escândalo. Por isso que todos os comentários, muitas vezes, uma notícia que saiu, e todo mundo propaga, na velocidade da internet hoje. Uma coisa que acontece, as fakes, né, as falsas notícias de que esparramam por ali. Observe como isso é sério. Vocês já pensaram? Quantas vezes você recebe uma mensagem pelo WhatsApp, vê pela internet, pelo Facebook, aí você dá atenção àquilo lá e você imediatamente compartilha. Já fiz, você já fez, todos nós já fizemos. Você parou para pensar se aquilo é verdadeiro? Se aquilo lá não vai provocar uma faísca maior daquilo que acontece? Então eu decidi na minha vida, por exemplo, o que eu recebo, que é de política, contra a religião, contra costume, qualquer coisa, eu deleto, apago imediatamente. Mas nem que aquilo lá seja, mas tem uma bela reflexão. Não, você não sabe se as pessoas que vão receber, a quem você vai encaminhar, estão preparadas para sadiamente interpretarem aquilo como uma coisa do bem. Então observe a vantagem e a desvantagem da internet. O bem e o mal. E é exatamente esse bem e o mal que é a semeadura. Eu só estou virando uma página aqui para falar do bem e do mal. O bem, diz Emmanuel, semeia a vida. O mal semeia a morte. É um texto de Emmanuel chamado Semeadura. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro, o bem, é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, que é a nossa fatalidade, nós evoluirmos. Isso é o nosso fanal, o nosso objetivo. Nós estamos aqui para evoluirmos, para crescermos. Alguns, mais teimosos, dizem, tá gostoso, para que eu vou? Deixa como está, estagnam. Então o mal é exatamente essa estagnação. Faz de conta, vamos imaginar comparativamente, imitando um pouquinho Jesus. Você vê um lago, as águas entram, você represa, mas você não dá vazão, a saída para aquelas águas. O que acontece? As águas vão parando, vão estagnando e vão morrendo. A vida vai morrendo. A partir do dia que alguém abre uma comporta e permite que aquela água saia e comece a se renovar, você percebe que a água se modifica.
Nova vida surge naquela água. É dentro de nós a estagnação quando dizemos, está bem assim, para que eu vou? Está gostoso. Ah, hoje está muito frio, eu não preciso assistir palestra. Ah, depois eu vejo lá. Não, você se estagna, se movimenta. Então percebe, esse movimento do bem e do mal nos conclama sempre a mexer-nos, a nos sacudirmos, a aprendermos. Mais um pouquinho. Há 3 tipos de escândalos, segundo a enciclopédia. Achei interessante isso aqui. 3 tipos de escândalo. O primeiro é o previsto, mas não desejado. É um escândalo previsto, mas não desejado. Eu vou ler a interpretação. Quando, por dever de ofício, sujeitamos alguém ao ridículo. É muito típico de um chefe. É o dever dele fazer cumprir aquilo lá. Só que esse fazer cumprir, nós sujeitamos outras pessoas a caírem no erro. Por exemplo, eu sou chefe, eu estou cometendo um erro e obrigo, por assim dizer, que os meus colaboradores, os meus funcionários, façam o mesmo. Então é um erro, um escândalo previsto, mas não desejado. Inconscientemente eu provoco. Quantas vezes já fizemos isso? É, na verdade, levar ao erro indiretamente o outro. O segundo é o previsto e o desejado. Então eu sei e eu quero. Esse acontece quando, por interesse pessoal, obtemos alguma vantagem na queda do próximo ou para danificá-lo espiritualmente. Então eu sei que se eu fizer isto, eu vou prejudicar alguém. Mas eu assim mesmo eu cometo. E o terceiro seria o escândalo passivo. Aquele que quando o recebemos em razão da nossa fraqueza ou ignorância, nós permitimos. Ah, eu nasci simples e ignorante. Ah, eu não tive oportunidade de estudar. Ah, eu sou ignorante mesmo. Então passivamente você vai bebendo. Vai bebendo. Acontece que você não reage. Então é o escândalo passivo. Aquele que você se deixa arrastar. Eu vou abrir um parêntese com relação ao erro, que sempre foi tratado como pecado, e quando jovem, eu já falei aqui, nos ensinavam sempre o que era o pecado, o que precisava para fazer um pecado. Daqueles pecados, por exemplo, o venial, que era o mais levezinho. Daí o pecado mortal. Nossa. Esse você vai para o fogo do inferno. Aí eu via colegas meus, como dizia um outro colega, verdadeiros capetas, aqui, entre aspas, a expressão que ficavam buzinando, ah, não vai ser nada, vamos fazer só dessa vez. Por exemplo, eu fui encarregado de colher jabuticaba, mas eu não podia comer, minha tarefa era colher jabuticaba. Aí eu sentava numa forquilha de uma árvore de jabuticabeira, ao invés de colher eu ficava comendo, me divertindo. Observe, eu cometi um erro, porque usei da oportunidade para errar. Então nos diziam, esse é um pecadinho leve. Aí você vai, se confessa, conta para o seu superior, eu errei mesmo. Aí você baixava os olhos, quer me castigar, me castigue. Mas não é assim, quer me castigar, me castigue. Observe que esse caminho do erro, da passividade, isso é muito sério. Eu olho para os jovens e digo assim, jovem é jovem, só uma vezinha só, né? Se eu beber uma, mas estava tão gostoso, vou beber a segunda, depois, mas uma terceira também não vai fazer nada, e a quarta, mas vão me levar mesmo para casa. O que significa isso? Fraqueza moral. E você faz deliberadamente, o desejado, consciente, querendo cometer, inadvertidamente você fica de uma maneira estagnada, passiva, sem querer reagir. E o mal pega. E a contaminação é maior. Acontece que outros jovens
espelhando-se em você. Aliás, nós sempre somos vistos e percebidos. Essa história de dizer ninguém repara em mim, eu já vi isso de muitas pessoas. Ah, eu sou um simplesinho. Eu entro e saio, ninguém me nota. Você que se engana. Você sempre é notado. Sempre é notado. Por alguém. Ou aquela que está atrás da cortina te espiando, ou aquele que está passando e que você nem percebe que está te observando, aquele que está no mesmo grupo, trabalhando com você, agindo com você, caminhando com você, observa você. Então, note que o escândalo é propositadamente inserido naquelas pessoas que inadvertidamente o fazem para errar. E a reparação é necessária. Aí você se pergunta, então eu não volto mais aqui. Para que eu vou na casa do Espírito? Só me ensinam coisa séria. Eu já vi isso. Só me dão um puxão de orelhas. Jesus falou dessa maneira. Você tem duas escolhas. A porta larga e a porta estreita. A porta larga é o convite para os vícios, para a facilidade, para o conforto, para o prazer. Até aí tudo bem. Aí você baixa a cabeça e diz assim, mas que mal tem ir para uma festa, beber? Não tem mal nenhum. Não há o mal. O mal está da maneira como você vai agir naquele momento e naquele lugar. A porta larga nos dá esta possibilidade do conforto material. E nós sabemos que isso tudo é passageiro. O conforto da casa, o conforto do carro, o conforto material, até hoje já vimos que nós não levamos nada. Pergunto, será que há alguém aqui que nunca foi a um velório, a um enterro? É difícil, né? E observe que dentro daquele caixão pode colocar coisas suntuosas, joias, tesouro, tudo o que quiser. Mas aquilo fica. Fica da matéria. São os tesouros que a traça corrompe, que a ferrugem destrói. E a imaterialidade dos bens imateriais, que é o bem do crescimento espiritual, da nossa elevação, este caminho é percorrido pela porta estreita, que você vai passar com dificuldades, porque as dificuldades são grandes. Dificuldades de você se vigiar no pensar, de você se vigiar no falar, de você se vigiar no agir. Por isso que a doutrina, de uma maneira muito clara, muito explícita, ela nos possibilita ciência, pesquise. Filosofia, pense, questione, duvide. O tempo que você quiser. Quando eu ouço jovens questionarem, duvidar, eu não acredito em nada disso. Eu quero que você me prove. Não tem que provar. É fazer o jovem duvidar, questionar. Mas é principalmente fazer o jovem começar a se interessar para perceber, para crescer. Quando eu falo jovem, é jovem de todas as idades. O jovem que não está apenas na tenra idade da idade, está ainda jovem na vitalidade. Por isso é de todos nós, essa necessidade do progresso, do avanço. E nós sabemos a luta, os sacrifícios, os problemas, as dificuldades. Estas são exatamente as dificuldades, os problemas que nos levam a passar por portas estreitas, mas aquelas que nos granjeiam depois a felicidade. Por isso que quando Jesus disse, se a mão for motivo de escândalo, cortai-a. Mas afinal de contas, que simbologia é esta? Já dissemos, não é verdade, meus irmãos, que não devemos, senão, trabalhar como destruir a causa do mal em nós. Este é cortar. E é cortar moralmente, pelo caminho do estudo,
da aprendizagem, do esforço, desse trabalho incessante para você progredir. Que interessante isso, né? Quero dizer alguma coisa a mais que Jesus falou. Jesus também complementou a sua frase, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Volto a repetir o que no início nós trabalhamos. Será que eu não fui motivo de escândalo para alguém? Pergunte-se. Isso significa que você mesmo se questiona para você não ser motivo de escândalo. Volto a me olhar. Qual a minha responsabilidade de palestrante? Por isso eu compreendo que muitas pessoas não têm coragem de vir aqui na frente. Não é coragem. É sentir-se na obrigação da vigilância, de perceber que as palavras ditas, elas são poderosas. Toda palavra é poderosa. Quantas vezes um simples abraço, um toque sutil do amor, da recepção, da acolhida, vale muito mais do que uma palestra. Porque quem recepciona convidou você para a reflexão, para o amor e para a luz. Mas nem sempre, meus amados irmãos, nós estamos atentos e vigilantes para filtrarmos aquilo que vemos e aquilo que ouvimos. Concordam? Nem sempre você permite que você esteja durante 50 minutos fazendo filtro de tudo aquilo que você está ouvindo. Algumas vezes você dá uma cochiladinha, uma distraçãozinha e aquela frase penetra na sua mente. E aquilo fica trabalhando. Aí no sono, você vem e você diz, puxa, eu vi naquela palestra tal coisa, tal coisa, tal coisa. Meu Deus, tanta coisa, já não sei mais o que fazer. Recordo-me, quando fui a uma casa espírita pela primeira vez, havia um senhor de quase 80 anos. No meio da palestra ele parou e disse assim, eu percebo que grande parte de vocês estão duvidando de tudo aquilo que eu estou dizendo, porque ele falava coisas muito sérias. Aí as pessoas ficaram assim, puxa, ele provocou. Logo em seguida ele diz assim, continuem a duvidar, continuem a não acreditar, mas por favor, voltem para suas casas, comecem a ler, a estudar, a pesquisar, depois vocês retornam. Então isso é consciência, isso é despertamento. Joana d'Ângeles, nos seus livros de série psicológica, há um deles, vocês já perceberam, que é fantástico. Agora alguns já estão com curiosidade. Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Capítulo por capítulo, passagem por passagem do Evangelho, ela faz uma análise de tal forma que nos leva a essa reflexão. E algumas dessas passagens vale a pena comentar. A primeira coisa que ela diz é que o escândalo é sempre provocado pelo caminho da sombra que está em nós. Aí você diz, como assim sombra? Vamos esclarecer. Dentro de nós há a luz e a sombra, há o bem e há o mal. Concordam até aí? Uhum. Nós temos, como se diz na historinha, as duas possibilidades. 2 leões, por exemplo, dentro de mim. Qual deles fica mais forte? Aquele que eu alimento. Como que eu alimento esse leão dentro de mim? Os 2 leões? Com o meu pensamento, com a minha aceitação. Quando eu começo a alimentar pelas boas leituras, ouvindo palestra, reflexionando, estudando, pesquisando, tentando me modificar e me modificando, eu estou alimentando o leãozinho do bem. Mas por outro lado,
cada vez que eu estagno, paro nesse mal e permito que esse outro leão cresça, ele vai ficar forte e vai sobrepujar e vai detonar o outro. Conosco acontece muito próximo isso aqui. A nossa maneira de pensar é reta. Sei lá. Jesus era o caminho da retidão. O pensar reto para o agir retamente. Mas nós ainda fraquejamos. As nossas curvas são muito acentuadas. Uma hora estamos lá em cima, de repente caímos e vamos gradativamente nos elevando, caímos de novo. Até aí não tem nada de errado. É nossa vida, nesse ciclo constante entre o lutar e o vencer, entre o conhecer, o perceber, se instruir e começar a se modificar. A luz dessa psicologia faz-nos acreditar, diz Joana, e textualmente ela diz, quando eu aprofundo esse lado sombrio, esse lado profundo, agindo no escuro da minha alma, da minha personalidade, eu faço o mal e o mal provoca o escândalo. Por isso que isso é prejudicial. Há uma passagem neste livro também que merece considerações para vocês entenderem. Eu só quero ler um pedacinho aqui. O lamento do homem Jesus sobre o escândalo é portador de uma invulgar energia nos seus discursos. Ou seja, compreensivelmente, nós olhamos Jesus como sempre, como ensinamentos do bem. Nossa, mas de repente Jesus coloca, não é ensinamento do mal. Pelo contrário, não é o lamento da lamúria, ai, é o lamento do despertamento, da consciência. Convidando a atitudes que seriam absurdas ser consideradas na letra do testamento, que conclama a eliminação do órgão intermediário do qual se processa o escândalo, antes que despertar na vida além do corpo com seu modelo espiritual degenerado. Isto porque, já explico, todas as construções mentais do espírito, observe bem, estou dizendo, todas as construções mentais do espírito, antes de atingirem o corpo e o induzirem à ação de qualquer procedência, são decodificadas pelo agente intermediário que o encarrega de impulsionar a forma física na execução do propósito psíquico. Aí você diz, não entendi nada. Tem alguém que diz que não entendia nada? Vamos lá. Bem fácil entender. Nós somos constituídos de espírito, de perispírito e de corpo. Este corpo, carnal. O que seria o perispírito? É tudo que está ao meu derredor. Alguns chamam de aura, por exemplo. Aura. Que alguns dizem, eu vi a aura, é azulzinha, outra é cinza, outra é escura, etc. É o que está ao meu derredor. E o espírito é minha essência. Sou eu. A minha individualidade. Aquele que não morre. Aquele que é eterno. Aí você diz assim, continua que está interessante. Continua que está... Agora estou gostando. Agora, pela primeira vez, você está falando coisa que me interessou. Queridos, o corpo morre. Ou tem alguém que não acredita nisso? Tá bom? Até aí acreditamos. Esta carne pode envelhecer, pode passar dos 114, como apareceu hoje na TV. Tudo bem, estou comendo bolinho, fazendo festa com cartão, mas uma hora ele vai deixar. O que morre é o corpo. O que continua, que você chama de alma. Ah, bom, agora você falou que eu entendo. Alma. Qual é a diferença entre alma e espírito? Fácil de entender, o Elias sabe de cor. Mas eu vou preferir dizer. Alma é enquanto você está nesse corpo aqui, me olhando, se sentindo, se tocando. Tá bem claro, né? Todos entenderam? Muito obrigado. Quando você
desencarna, sai da carne, ou vulgarmente chamado, você morre. Você deixa o corpo lá, onde me enterrar. Ou é cremado, ou é, sei lá, enfim, não entra no mérito. O que continua? O seu espírito, que é a alma enquanto corpo. Aí quando você diz assim, meu pai, ai meu Jesus, se eu enxergar um espírito, meu Deus, não sei o que eu faço. Calma, querido, vocês estão enxergando um espírito agora. Todos nós somos espíritos. A única coisa é que estamos na carne. Ah, que legal, gostei. Agora não tenho mais medo de espírito. Claro que não. O espírito que você fala é um mistério, é aquele que te aparece. Eu estou de olho fechado, mas eu estou vendo. Mas eu fecho os olhos mais ainda, eu aperto e continuo vendo. Queridos, essa é a comunicabilidade. Mas o que interessa é nós falarmos do perispírito. O espírito é o que pensa, é a inteligência, o espírito. Isso é eterno. Isso vive para a eternidade. O espírito pensa e utiliza-se do intermediário, que é o peri, o que está ao redor. E o perispírito é o que nós enxergamos quando você diz, eu vi o espírito do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, que já desencarnou. Correto? Você vê? Então esse perispírito, ele é chamado de MOB. É uma sigla. Hoje em dia a gente fala tudo de sigla. Que é o modelador orgânico biológico. É aquele que nos define como nós seremos fisicamente quando vamos reencarnar. Então, o Silvino vai nascer com um cabelinho meio ralinho, lá com 14 anos começa a perder, vai ficar careca, vai ter... Modelou. Vai ter tanto de estatura, formato de rosto, cor dos olhos, tudo isso é modelado. É um modelador. Aí entra a questão. Quando Jesus disse, corte a mão, é o que está esculpido no perispírito. E você diz, agora estou mais confuso ainda. Explica um pouquinho mais. Quantas pessoas sofrem um acidente? Vamos dizer, um acidente, uma forma mais simples. E tem que amputar um braço, tem que amputar uma perna. Durante muito tempo aquela pessoa sente como se tivesse a mão, braço, a perna, mas não tem mais. E por que está sentindo? Porque isso está no perispírito. Isso é muito importante. E digo mais, que bom que vocês pararam, respiraram, entenderam. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo aquilo que você fala, fica marcado no seu perispírito. Por isso que esse cortar a mão é cortar pela raiz o mal que o espírito esculpiu no seu perispírito. Ficou mais claro agora? Estudem com isso, é interessante. Vá lá no Google, pesquise sobre espírito, perispírito e corpo, ou mente, alma, etc. Você vai perceber essas nuances. Então o escândalo desse cortai é o que Jesus, de uma maneira muito clara, ele quis chamar a atenção que não era a matéria que ele estava se referindo, não era a mão física, o olho físico, o pé físico. Era exatamente o que estava marcado pelas atitudes. Os assassinatos agridem o corpo, mas o corpo morre. Aí você diz assim, puxa, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A pessoa morre, desencarna, e continua a sentir dor. Mas como continua a sentir dor se não tem mais a matéria? Ficou claro agora? Que o corpo é apenas momentâneo, temporário. Aquele que você marca. Mas devemos tomar cuidado. A casa que nós habitamos, a casa, o nosso lar, nós não devemos cuidar dela? Devemos mantê-la limpa, de vez em quando pintar, lixar,
melhorar, limpar os vidros da janela, todo esse cuidado. A mesma coisa acontece com o nosso corpo físico, que nós o mantemos saudável pela alimentação, pelos nossos hábitos, pelas nossas palavras, pelo asseio moral. Então eu não me lavo só fisicamente, eu me lavo também mentalmente e espiritualmente. Tudo isso, meus amados irmãos, eu quis trabalhar um pouquinho com vocês, para perceberem que o escândalo é lado espiritual, que marca exatamente em mim e naqueles que eu provoquei coisas negativas. Eu gostaria de encerrar com umas passagens aqui também de Joana d'Ângeles, que são muito interessantes, falando das certas pessoas que se utilizam dos mais fracos. Eu chamei muita atenção sobre isso, das pessoas serem fracas mentalmente, ou seja, aceitam passivamente tudo que ouvem, tudo que leem, tudo aceitam. Então Jesus disse, é como um caniço, aquela coisa do banhado, vem o vento norte, cai para o sul, vem o vento do sul, vai para o norte, do leste para o oeste, e assim por diante. Ou seja, eles não estão fisicamente equilibrados. Então são pessoas que se aproveitam e propagam o mal antes de extingui-lo. Esse é um escândalo. Disseminando informações doentias. Informações doentias. Estão na vigília para o mal. Ao invés de construir o bem, constroem o mal. São fomentadores da desarticulação do programa do bem. Aqueles que sempre querem desestabilizar o bem. Por qualquer coisa, eles espalham notícias. E é muito fácil hoje. Não vá naquela casa porque aquela casa é do mal. É muito fácil, vocês já ouviram isso. São fomentadores para degradar o bem. E Joana d'Ângeles é como se conversasse conosco e nos diz, se tens algo contra alguém, vai a ele. Fala com franqueza. Fale com cordialidade. Diga o que está te incomodando. Mas isso é tão interessante, essa passagem, que também tem uma parte aqui que eu acentuei. A pessoa se pergunta, eu não entendo até quando eu devo chamar a atenção de alguém porque causou mal, provocou um escândalo. Isso está muito explicado em Jesus. É uma passagem meio profunda, mas merece consideração. Como cristão, recorda-te do ensino de Jesus a respeito da questão. Se o teu irmão pecar contra ti, chama o infrator em segredo e fala-lhe. Sempre em segredo. Eu percebi que o meu irmão errou contra mim. Não é publicamente chamar. É chamar em segredo. Se ele te ouvir, tê-lo-ás ganho. Você conquistou. Se não te atender, leva algumas testemunhas e volta a falar. Eu arrebanho, mas, olha, eu trouxe mais algumas pessoas que viram o que você falou, o que você provocou. Se ele se recusa a ouvir-te, reúne a igreja e expõe o fato. Vá, leva para o NAI, expõe publicamente o fato. Se permanecer no erro, só então poderás informar a comunidade. Meu Pai, isso é muito profundo, está em São Mateus, no capítulo 18. Aí vem a explicação do Espiritismo. O codificador, Allan Kardec, reportou-se igualmente ao assunto quando considerou, quer dizer assim, se tem o direito de chamar a atenção daquele que incorre em faltas graves. A pergunta é, quando é que eu devo chamar a atenção de alguém que eu percebi que está errando? E que atua incorretamente, desde que isso atenda de preferência aos interesses de maior número. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º. É fácil de explicar.
quando você perceber que aquela pessoa está errando sozinha, está prejudicando a si mesma, reze por ela. Fique só nisso. Envolva em luz, em amor e em perdão. Quando você perceber que o erro que ela está cometendo está atingindo a mais pessoas e que aquelas mais pessoas estão sofrendo escândalo, então aí sim é que você deve chamar a atenção. Chame o indivíduo e diz assim, ó, desculpe, eu vou lhe falar, você pode até não querer aceitar, mas eu preciso te dizer, o que você está fazendo está provocando escândalo em muitas pessoas. Por isso que Jesus falou, reúna várias pessoas e vá como testemunho, gravidade daquilo que estávamos comentando. Mais adiante, ainda, Joana d'Ângeles nos diz, não esqueças que como é necessário o escândalo daquele que o provoca. E Jesus disse, é necessário que o escândalo apareça. É inevitável. Mas para que ele disse isso? Por que Jesus enfatizou que é necessário? Joana d'Ângeles diz assim, inevitavelmente se tornam necessários os escândalos do mundo, porque constitui motivos de advertência para observar-se os bons princípios. Então Jesus disse, é necessário que o escândalo venha, para que também o bem entre em ação, para que os bons princípios sejam evidentemente postos, e que os bons princípios, que é a moral, que é a ética, os bons costumes, comecem a aparecer na sociedade, pelo meu exemplo, pelo seu exemplo, de verdadeiramente cristão. Por isso que sábado, dia 16, eu vou falar sobre conduta cristã, que é uma decorrência disso. Faz com que a pessoa diga assim, qual a minha conduta? Como eu devo agir? E tem um capítulo, tem um livro inteiro de Chico Xavier, chamado Conduta Espírita. E ele joga lá em mais de 30 capítulos, conduta espírita, como se fosse no centro, no mercado, na rua, no trabalho, enfim, é a sua conduta da autoridade moral, sempre cristã. Finalmente, Jesus, que conhecia as nossas imperfeições, jamais se preocupou em divulgar erros, inclusive daqueles que procuravam atrapalhar a marcha dele. Jamais deixou de ensinar, jamais deixou de corrigir e amparar. Esta foi a postura de Jesus, sempre conferindo oportunidade de edificação ao caído, daquele que caiu. Levanta-te, vá, não tornes a errar, para que mal maior não venha a te acontecer. Esta era a atitude de Jesus. Ele não condenou. Ninguém te condenou? Não. Então eu também não te condeno. Está bem claro isso. Era a atitude de ensinar, de corrigir, de amparar, sempre conferindo oportunidade para que o caído se levantasse e não voltasse a sofrer daquele engano, sem felicitar mais ainda, já estava infelicitado. Traduzindo, é como se você vê uma pessoa já caída, já triste, e você joga mais ainda para aquela pessoa ficar mais triste, mais infeliz. Isso Jesus jamais. Por quê? Porque ele era pureza. E Joana d'Ângeles diz assim, esclarece e ajuda. Ou seja, oriente. E ajude aquelas pessoas que estão no erro, segundo a sua concepção. E ela termina dizendo, escândalo não, nunca. Escândalo não, nunca. Pois ele perturba e conspira contra a paz de todos, destruindo-a, inclusive você. Que bênção, meus amados irmãos. Perdoem-nos se provocamos certos escândalos aqui hoje. Escândalos do pensar de maneira diferente. Porque o espírita consciente, o cristão consciente, ele provoca escândalo, mas é um escândalo do bem. O escândalo da reflexão. O escândalo do despertamento. O escândalo de dizer,
Acorde, meu irmão, minha irmã. Comece a observar que a porta larga dos vícios é facilitada o tempo todo. Mas o caminho estreito, cheio de pedras, de dificuldades, de problemas, esta é dificultosa mesmo. E essa nos impede, quando nós fraquejarmos, de ascendermos. Mas, fortalecidos por uma teimosia cristã, por uma teimosia consciente, eu diria, você avança degrau por degrau, na sua escala evolutiva, abrindo as suas duas asas, intelecto e moral, para que você possa alçar os voos do bem, do amor e da luz. Que Deus os abençoe. Obrigado por tudo. E que assim seja.